noite, a paz seja contigo, amém? Estamos aqui no interior das nossas igrejas, amém? E eu já quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês que estão aqui pela primeira vez nos acompanhando nessa live, neste culto abençoado, eu tenho certeza que foi Deus, amém? Nada acontece sem a vontade do Pai, então seja bem-vindo entre nós, amém? Fique bem à vontade, amém? Porque eu tenho certeza que o Pai falará contigo, e hoje é um culto onde nós vamos aprender da palavra de Deus como se fosse uma escola dominical, amém? Glórias a Deus. E as ovelhinhas que já são ovelhinhas da casa, amém? Vai compartilhando o link lá nos status do WhatsApp, até mesmo no WhatsApp com seus amigos e familiares, no Messenger do Facebook, no direct do Instagram, no Telegram. Vai compartilhando, tenho certeza que o nosso Deus abençoará ricamente a vida de vocês, amém? A minha Bíblia já se encontra aberta, mas abre a sua também no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, nós vamos ler o versículo 14 para nossa meditação, amém? Hoje Deus ele vai falar muito forte conosco aqui nesta noite. Quem encontrou a palavra de Deus diz amém? Amém. Vamos ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Encurve a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, com muita fé dentro do meu coração, neste momento, meu Pai, de oração, a qual estou apresentando a tua igreja diante de ti, milhões e milhares de pessoas, meu Pai, que estão comigo agora ao vivo, não somente no Brasil, mas em todos os países aonde eles entendem o idioma, o português. Meu Pai querido, mesmo que eles não entendam o nosso idioma, meu Pai, embaixo vai ter uma legenda. Eu tenho certeza que o teu Espírito Santo de Deus falará a esses corações que estão sedentos, meu Pai, em querer aprender mais de ti, ouvir mais de ti, Senhor. Estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Pai, fala com a sua igreja, fala comigo, revela o oculto, escondido, profundo, onde houver uma necessidade, entre com providência, seja na área da saúde, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área do trabalho ou familiar, Senhor, que a bênção do Senhor o alcance cada vida, trazendo a bênção, trazendo a vitória. É o que lhe pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Podeis se assentar, se assente, amém? Se assente glorificando ao Senhor, amém? Bate palma bem forte para Ele, amém? Mas bate com vontade, bate com Deus, aleluia. Aleluia. Bom, todos sabem que eu costumo colocar um tema, mas na Bíblia tem um tema que diz assim: a oração de Paulo pelos Efésios. Mas o tema que eu quero colocar aqui nesta noite é o seguinte, repita assim comigo: por esta causa me ponho de joelhos. Tem um momento na nossa vida que nós temos que se colocar de joelhos, amém? Aleluia, glórias a Deus. Eu quero trazer aqui nesta noite uma palavra baseada nesse tema que diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelho, amém? Eu tenho certeza que esse tema foi escolhido por Deus e não por mim, amém? Embora eu também tenha as minhas vontades, mas ela é escolhida por Deus, amém? Onde nós lemos lá no livro de Efésios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim, repita assim comigo: por esta causa me ponho de joelhos, amém? Igreja, nesta pequena frase dita
pelo apóstolo Paulo, há muitas coisas importantes que eu e você, nós precisamos compreender aqui nesta noite. Por isso que nós estamos aqui na casa de Deus, para aprender com Ele, amém? Vamos lá então, a expressão, igreja, usada, quem está prestando atenção e dá glória a Deus? Amém. Usada pelo apóstolo, amém? Ele diz assim, por esta causa. Quando ele diz por esta causa, ele indica o quê? Ele indica que ele está ditando ou dando sequência à ideia interrompida no verso 1, que começa com esta mesma palavra. Repita assim comigo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Qual foi o versículo que você leu, pastora Patrícia? Capítulo 3, versículo 1. Amém? O livro de Efésios. O que Paulo explica no versículo 2 até o versículo 13, igreja, nos traz a compreensão. Amém? Nos faz compreender o porquê Paulo se coloca de joelho e qual a causa porque ele estava orando. Presta atenção aqui. A cidade de Éfeso era um grande centro comercial naquela época da Ásia Menor. E hoje é a atual Turquia, para quem não sabe. Por ali, querida igreja, sabe, ele transitava numa grande quantidade de pessoas, pois a cidade possuía um belo porto natural. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. A primeira vista de Paulo a Éfeso, querida igreja, foi muito em breve, no término da sua segunda viagem missionária, porque apóstolo Paulo ele andou muito viajando para levar o evangelho. Amém? Então, na segunda viagem missionária em Corinto, lá na Antioquia, aleluia, a caminho de Jerusalém, a Bíblia começa a contar dizendo que depois disso, um ano mais tarde, Paulo, ele visitou Éfeso na sua terceira viagem missionária e ficou lá 3 anos pregando e também ensinando. E olha, quem estava naquele momento ia conhecer o quanto apóstolo Paulo era entendido na palavra, amém? Mas a carta, querida igreja, escrita aos Efésios, foi escrita na época em que o apóstolo Paulo, o apóstolo da igreja de Cristo, encontrava-se preso em Roma. Ele não estava livre, ele estava o quê? Preso em Roma. Então não era tão facilmente levar a mensagem pela palavra preso. A Bíblia diz que o propósito da carta de Paulo aos Efésios era de quê? Era de fortalecer a fé cristã dos crentes de Éfeso, alimentando e mantendo a unidade. Então era isso que o apóstolo Paulo fazia mesmo preso, amém? Naquela época, querida igreja, não faltava aqueles que caluniavam. Assim, antigamente já havia pessoas assim, imagina no dia de hoje, que caluniavam o apóstolo. O que ele estava caluniando? Estava alegando que o grande líder dos cristãos, presta atenção aqui, era um criminoso, merecedor da prisão. Olha para você ver, enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, tinha alguém contradizendo isto, dizendo que ele era o quê? Criminoso e realmente merecia estar o quê? Preso. No capítulo 3, querida igreja, Paulo ele mostra que o seu sofrimento não é por causa da sua própria causa, presta atenção aqui, mas por causa deles, também por causa da pregação do Evangelho de Cristo e pela obra do Senhor. Mas ele afirma que o seu sofrer não deveria ser motivo para entristecer os cristãos, mas motivo para se gloriar-se. Tem glória a Deus aí? Agora, querida igreja, no versículo, Paulo ele diz que se colocava de que maneira? De joelhos. Para quê? Para orar.
E Paulo estava orando por uma causa, amém? Mas você possa perguntar aqui nesta noite, mas pastora Patrícia, que causa era esta que apóstolo Paulo ele colocava de joelho? Aleluia! A causa do evangelho, igreja, o evangelho transformador de Cristo Jesus, um evangelho que transformou vidas. Então presta atenção. Então Paulo ele orava por esta causa, para que o evangelho continuasse em expansão, aleluia, para que os irmãos se convertessem a quem? Ao Senhor nosso Deus, e fossem unidos por Ele. Tem glórias a Deus aí? Aleluia, protegido por Ele, fortalecido por Ele, e proclamasse o evangelho com ousadia a todos os gentios. Aleluia. Meus amados irmãos aqui presentes e ouvintes da palavra de Deus, estamos também vivendo dias muito difíceis na face da terra, vivendo uma época de imoralidade, aleluia, tão grande como nunca houve antes. Tem glórias a Deus aí? Aleluia. Além disso, querida igreja, as drogas, não é? A violência, a corrupção toma conta da nossa nação, não é só do Brasil, amém? Para piorar, querida igreja, existe uma perseguição camuflada, aleluia, com a igreja e a pregação do evangelho. Tem glória a Deus aí? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode aumentar. Aleluia, tem glória a Deus aí, igreja? Aleluia. Quase todos os dias são aprovadas leis que tentam embaraçar a pregação do evangelho em nosso país. Presta atenção aqui, igreja. Diante deste quadro tenebroso em que o inimigo das nossas almas está agindo, aleluia, e eu preciso te perguntar hoje aqui nesta noite, na introdução desta mensagem, aleluia, por que causa você tem colocado de joelhos? Por que você veio nesta noite? Por que hoje você colocou o teu joelhinho no chão? Para que motivo? Aleluia, para que propósito? Aleluia, vejamos na palavra de Deus, querida igreja, alguns exemplos práticos de servos de Deus que se colocaram de joelho por alguma coisa. Você não vem na igreja só porque você quer vir, você vem na casa de Deus porque você tem um propósito para colocar nas mãos de Deus. Aleluia. Vamos falar de Moisés. Todo mundo conhece Moisés, Arão e Ur. Deixa assim, eu baixo um pouco o microfone. Aleluia. A Bíblia diz, querida igreja, lá no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 8 até o 16, que diz o seguinte, que quando Israel saiu da terra do Egito, logo após eles atravessaram o Mar Vermelho, eles começaram sua jornada onde? No deserto. Aleluia, em direção que terra? A terra de Canaã. Presta atenção aqui, querida igreja. E a Bíblia começa a contar dizendo que os amalequitas eram uma tribo de nômade feroz que vivia nas regiões do Mar Morto e que vieram guerrear contra o povo de Israel. Presta atenção aqui. E a Bíblia começa a contar dizendo que Israel era um povo que estava saindo de um período de mais de 400 anos de escravidão. E eles não eram acostumados com a guerra. Eles não eram acostumados com o quê? Com a guerra. Então Moisés sabiamente, querida igreja, chamou a Josué e disse a ele, repita assim comigo, escolhe homens capazes e sai para pelejar contra os malequitas, e eu subirei ao cume do monte, e a vara de Deus estará em minhas mãos. E a Bíblia começa a dizer que Josué, ele foi para a batalha, e Moisés subiu o monte, levando com ele quem? O seu irmão Arão e Ur. E a Bíblia diz, querida igreja, que quando Moisés levantava o que? As
mãos, Israel vencia o quê? A batalha, o combate. Mas quando Moisés abaixava as mãos, o que acontecia? Que vencia eram os amalequitas. Amém? Presta atenção aqui. Então, as mãos de Moisés eram o quê? Pesadas. E logo eles se cansou. Eles quem? Arão e Hur. Então a Bíblia diz que pegaram uma pedra e Moisés se assentou sobre ela, Arão e Hur, para sustentar o que? As suas mãos. Um de um lado e outro do outro, até Josué derrotar os seus inimigos. Tem uma isso aí? Apesar do texto, querida igreja, não dizer que Moisés estava de joelho, no entanto, nós entendemos que ele estava intercedendo, ele estava orando para Israel vencer o quê? Os seus inimigos. Presta atenção aqui, nos dias em que nós estamos, querida igreja, em que se aproxima a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, presta atenção aqui, o diabo, o nosso adversário, sabendo que lhe resta pouco tempo, tem se levantado contra a igreja de Jesus, sim ou não? Sim. Para quê, pastora Patrícia? Para destruir o povo de Deus. Então, querida igreja, devemos colocar o quê? De joelhos, por aqueles que estão à frente do campo de batalha. Igreja, Paulo, ele disse que por esta causa me ponho de joelhos. E nós? Se apóstolo Paulo, ele colocava-se de joelhos, e nós devemos também nos colocar de joelho, também pela causa do Evangelho. Devemos fazer, querida igreja, como Arão e Hur, orar pelo pastor da igreja, orar pelo ministério, pelas missionárias, pelos missionários, pelos evangelistas, pelos todos aqueles que processam, sabe, e falam do amor de Jesus Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aleluia. Precisamos, irmãos, ir por aqueles que exercem a liderança. O pastor precisa das orações das ovelhas, tanto quanto elas precisam das orações dele. Ele também é uma das ovelhas de Cristo, está sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Presta atenção aqui. Quando Herodes, eu disse quem? Quando Herodes prendeu Simão Pedro, nós aprendemos que, repita assim comigo, havia oração incessante a Deus por porta e por parte da igreja a favor dele. Atos capítulo 12, versículo 5. O apóstolo Paulo estava pedindo que orasse por ele. Para quê, querida igreja? Para que ele fosse o quê? Ousado. Amém? Se coloque de joelhos para orar pelo seu pastor, pela sua igreja, pelo ministério. Seja um Arão ou Hur, sustentando a mão de Moisés. É como eu estava conversando hoje com a irmã Moniz lá no carro. É, não, irmã Moniz? Que precisamos do quê? De ajuda. Aleluia. Número 2, a mulher sunamita. Quem nunca ouviu falar da mulher sunamita? Irmãos, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós encontramos a história da mulher sunamita. E ela fez um quarto separado na sua casa para hospedar quem? O profeta Eliseu. E quando eles passassem por Sunem, Eliseu, querida igreja, ele orou em gratidão à hospitalidade daquela, e orou por ela, e Deus curou ela de quê? Da esterilidade. E ela deu o quê, querida igreja? À luz um filho. Passado alguns anos, a Bíblia conta dizendo que o menino foi trabalhar com seu pai no campo e sentiu uma forte dor de quê? De cabeça. E o pai mandou o filho voltar para casa, e ele acabou morrendo no colo de quem? Da sua mãe. Agora, o que chama atenção aqui nesta noite, veja o seguinte, é que quando o filho da sunamita morreu,
ela não fez alarde. Ela não falou para todo mundo: meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. Não, ela não fez isso. Ou fez? Não fez. Aleluia. Ela não contou para os vizinhos, não contou para os parentes, ela não saiu fazendo escândalo, chorando. A Bíblia diz que ela deitou o menino aonde? Na cama, no quarto do profeta Eliseu. E foi se encontrar com quem? Com ele. E Eliseu estava onde? No alto do monte Carmelo. E de longe ele viu quem? A sunamita se aproximando. E ela chamou seu servo Geazi e disse para ele, repita assim comigo: vai se encontrar com a sunamita. E perguntou para ele, vamos lá: vai tudo bem? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? O que ele disse? Ele foi e fez as perguntas e ela respondeu o quê? Tudo bem, ela disse. Como é que pode, querida igreja, aquela mulher dizer que estava tudo bem, se o seu filho estava o quê? Onde? Na sua casa. Por que ela não disse tudo bem? Por que ela não disse? Tudo bem nada. Ela podia ter falado, podia. Tudo bem nada. Tá, é tudo mal. Meu filho morreu, está morto, deitado na cama do profeta. Mas ela disse tudo bem. Quando ela chegou diante do profeta, a Bíblia diz, querida igreja, que ela se prostrou aonde? Aos seus pés. E se ajoelhou diante de quem? Do homem de Deus. E diante do homem de Deus ela contou o quê? O seu drama. Aleluia. Sabe o que eu aprendo, querida igreja, com a sunamita? Diga assim: o quê? Que nós não devemos sair contando os nossos problemas para todo mundo. Você já contou problema hoje para alguém hoje? Alguém deve estar contando aí, senão a palavra não viria, hein? Está contando para quem não é? Para ouvir. Vamos lá, número 1. Que não nos devemos sair contando os nossos problemas para todo mundo, amém? Tem crente, querida igreja, que se estiver passando por uma luta, conta para o vizinho, conta para o parente, conta para os colegas de escola, se estuda, conta suas lutas para os homens e mulheres de Deus, que pode te ajudar em oração. Conte as suas lutas para Jesus, porque Ele é o que tem solução para o teu problema. Lembra daquele corinho antigo? Conta para Jesus aonde é a sua dor. Vamos lá. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a tua cruz, porque tu precisas contar para Jesus. É para Ele que nós temos que contar tudo que nós estamos passando. Número 2. Nós só devemos nos ajoelhar somente diante daquele que pode resolver o quê? Os nossos problemas. E saber, e quem é esta pessoa, pastora Patrícia? Jesus de Nazaré. Amém? Paulo disse, repita assim comigo: por esta causa, me ponho de joelho, diante do Pai, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele não disse, repita assim comigo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Padre, do pastor, do Santo Antônio, da profetisa da igreja. Não, por esta causa me ponho do quê? Diante do Pai, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha o que nós estamos aprendendo aqui, hein? Resumindo, igreja, Eliseu, ele foi até a casa de quem? Da sunamita. Entrou onde? No quarto da criança. E orou a quem? E o menino voltou à vida. E ele entregou a quem? A sua mãe. Ei, por esta causa também devemos pôr
de joelho. Se põe de joelho, querida igreja, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família, pela tua sogra, pelo teu sogro, pelo teu tio, pela tua tia, pelo teu primo, pela cidade, pela sua nação. E quando nós oramos, o Senhor restaura. Amém? Não cesse de clamar de dia e de noite pelos teus, e o Senhor fará o quê? A obra completa. Amém? Vamos falar número 3. Vamos falar a respeito de Josafá. Amém? Eu gosto muito dessa passagem de Josafá. Amém? Vamos lá. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Querida igreja, nós encontramos registrada a história do rei Josafá nessa história. E os inimigos, querida igreja, se ajuntaram para pelejar contra quem? Contra o povo de Deus. E era um exército muito numeroso que veio e cercou a cidade de Jerusalém. E quando o rei Josafá, querida igreja, viu aquela grande multidão, ele teve o quê? Ele teve medo. Por quê? Porque o exército de Judá era bem menor em número de guerreiros. Tem glória a Deus aí. Mas a Bíblia começa a contar dizendo que, mas Josafá fez o que todo crente fiel deveria fazer. Quando se sentir cercado pelos seus inimigos, pelas lutas de vida, Josafá, ele fez o que, querida igreja? Ele buscou a quem? O Senhor. Josafá não se colocou de joelhos, mas de pé. Ele clamou diante de toda a congregação de Judá, dizendo, repita assim comigo, Senhor Deus, Senhor Deus, de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão a força e poder, e não há quem te possa resistir. Diz assim, nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão colocados em ti. Irmãos, vocês nunca podem perder a visão. Você sempre tem que colocar os seus olhos aonde? No Senhor. A Bíblia começa a contar dizendo que todo Judá se ajuntou a pedir socorro a Deus. E Josafá, a Bíblia começa a contar dizendo que ele apregoou um jejum. Mas não um jejum só, mas um jejum coletivo. Deus então levantou o profeta Jaziel e falou com ele dizendo, assim diz o Senhor, temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, a peleja não é vossa, senão de... Então o que é que vamos fazer? Prepara as espadas, lutar. Não, prepare os instrumentos de música, convoca os levitas para louvar, e Deus de Israel com voz alta. Eles achavam que eles iam vencer aquela guerra com a espada, mas Deus queria que eles vencessem aquela guerra com louvor. Profeta Jaziel, você tem certeza? Você está enganado, não? Não é melhor, aleluia, pegar as armas? Ele falou assim, não, ouvi-me Judá, vós moradores de Jerusalém, crê no Senhor vosso Deus, estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia. Josafá obedeceu a voz de Deus e ordenou que o povo começasse a louvar a Deus. Às vezes você quer que Deus ele entre em ação de um jeito, de uma forma na tua vida, mas Deus ele quer te ver você louvando a Ele. Enquanto o povo adorava o Senhor, igreja, lá no acampamento dos inimigos, eles se levantaram uns contra os outros e se mataram. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 23. Quando Josafá, querida igreja, o povo de Deus chegaram no vale onde eles estavam acampados, havia somente uma multidão de mortos, irmãos, e eles não precisaram usar a espada para matar.
Quem está entendendo da glória a Deus? Enquanto o povo de Deus cantava, aleluia, Deus dava vitória para eles. Enquanto vocês também começarem a adorar a Deus, Deus ele vai te dar vitória. Ei, quem sabe você está se sentindo cercado por todos os lados, de todos os seus inimigos, de lado enfermidade, do outro lado problemas, do outro lado o que? Financeiramente, familiares, aleluia. Por esta causa você deve se colocar de joelho perante Deus. Ore, busque o Senhor, coloque os seus problemas, aleluia, lutas nas mãos de quem pode resolver, e esse é o nosso Deus. Depois, enquanto você canta, Deus trabalha para te dar vitória. Ei, quando o gigante se levantar contra você, se coloque de joelho diante de Deus. Não existe, querida igreja, arma mais poderosa do que um crente de joelho dobrado. A rainha da Inglaterra dizia que, querida igreja, a coisa que ela mais temia não era a bomba atômica, mas um crente de joelhos dobrado. Aleluia. Se fôssemos falar, querida igreja, de todos os exemplos da Bíblia, de pessoas que venceram porque colocaram-se de joelho, são tantos exemplos que temos, aleluia, aleluia, exemplos que temos. Aqui não seria suficiente para falar de todos. Mas Deus está falando com você aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Mas devemos nos colocar de joelho como Ana, para que o arco dos fortes seja quebrado, os fracos sejam revestidos de força. Devemos, querida igreja, colocar de joelhos, assim como Abraão, para que os nossos parentes sejam guardados do mal. Devemos nos colocar de joelho como Josué, querida igreja, para que as muralhas da nossa vida sejam derrubadas. Devemos fazer como Jesus mandou, nos colocarmos de joelho, para que o Senhor da seara envie ceifeiros, aleluia. E como Estevão, nos colocamos de joelho para orar por aqueles que nos perseguem. Ei, de joelho é que recebemos a vitória, é de joelho que agradecemos pelas bênçãos alcançadas, é de joelho, humilhando perante o Senhor, é que vem as melhores vitórias, maravilhas acontecerem na nossa vida. Se você quer vitória nesta noite da parte de Deus, ande com os pés para trás, mas de joelhos. Conclusão aqui, querida igreja, para nós ir embora para o nosso lar, para a nossa casa. Paulo orou dizendo, repitam novamente comigo, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Querida igreja, talvez Paulo, aleluia, apóstolo Paulo, nem estivesse ajoelhado no momento que escreveu esta frase. Se pôr de joelhos aqui, pode muito bem ser uma simples figura para demonstrar que ele orava com sinceridade por causa do Evangelho. O importante, querida igreja, não é e nem tanto a posição, se é de joelho, se é em pé ou se é deitado. Ei, entenda aqui nesta noite bem uma coisa: o poder da oração não vem de nós, não são as palavras especiais que dizemos, ou um jeitinho especial que oramos, ou até mesmo a frequência com que repetimos as nossas orações. O poder da oração, querida igreja, não é baseado em que direção nos virou, ou qual posição dos nossos corpos quando oramos. O poder da oração, querida igreja, não vem do uso de artefatos, imagens, velas ou rosário, ou de sal grosso. O poder da oração vem de quem escuta a nossa oração. E quem é que está escutando a sua oração aqui nesta noite? A oração nos coloca em contato com Deus, o Todo-Poderoso. Devemos esperar grandes resultados, e não interessa, querida igreja, que Deus ele queira nos dar ou negar o que pedimos, ou até mesmo se ele pede para que esperamos nele. Você está esperando nele? Qualquer que seja a resposta, querida igreja, das nossas orações, o Deus a quem oramos é a fonte de todo o poder. Por qual causa, querida igreja, você tem orado? Por qual causa você tem colocado de joelhos perante Deus? Pela sua igreja, pelo seu pastor, pela sua família, pela sua vida financeira, pela sua vida espiritual, pela sua... Meu Deus, por tudo. Quanto eu poderia falar aqui? Por quê? E por quem você tem orado?
Não sei qual é a causa das suas orações aqui nesta noite, quem está me ouvindo, mas coisa que eu posso dizer aqui: continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. Por quê? Porque Deus está ouvindo as suas orações. No momento certo, querida igreja, Ele te dará a resposta certa. O apóstolo Paulo estava preso, mas não podia pregar, não podia viajar, não podia visitar os irmãos, mas Paulo podia orar. Ninguém pode impedir as suas orações, ninguém pode impedir você falar com Deus. Se você não puder falar com palavras, você pode até falar em pensamento, que Deus te ouve, mas continue orando, continue buscando, continue intercedendo, continue fazendo a vontade de Deus, mas nunca pare de orar. Aleluia! A resposta que você busca de Deus está na oração. Aleluia. Para a pastora Patrícia um dia poder andar, poder falar, ouvir, os cânceres desaparecer, foi através da oração. Foi através da oração. Aleluia. Foi, não foi? Foi. Sabe por que Deus te trouxe você aqui nesta noite? Porque Ele quer ver você orando. Ele quer que muitas vezes você se coloque de joelhos, mas não diante do homem, diante de Deus. Aquele que te vê, aquele que te ouve, amém? Aquele que sabe tudo a teu respeito. Nesta noite, a tua vitória estará na oração. E a oração é uma arma forte, não é? Muito forte. Se você souber usar ela, meu Deus, milagres vão acontecer. E quem é que está aqui nesta noite que nunca recebeu um milagre? Levanta a mão. Ninguém levantou, né? Porque todos já receberam milagres, não é? Então, de começar a contar as bênçãos aqui, nós vamos passar madrugadas e não vamos conseguir contar tudo o que Deus tem nos feito, né? Então, continue orando, continue buscando e nunca desanime, porque tem pessoas que desanimam e ele para de orar. Pessoas ele começa a orar, não vê nada acontecer, ele para de orar. E está errado. A gente ora, irmãos, sabe? Tem gente que, eu sei que cada um tem uma maneira de pensar, mas mesmo eu orando e não recebendo, eu vou continuar orando. Aleluia. Porque tem pessoas, irmãos, que vêm para Deus, é como se ele exigisse alguma coisa de Deus. Deus, Ele não é obrigado a fazer alguma coisa por nós, Ele faz porque Ele nos ama, porque Ele tem um amor verdadeiro para conosco, amém? Ele não é obrigado, mas Ele faz porque Ele nos ama, amém? E quando Ele faz algo para mim, para você, Ele não pede nada em troca, não é? Ele faz por amor, amém? Então eu quero deixar essa palavra para você: você é um milagre de Deus, amém? Você é um milagre de Deus. E seja mais grato a Ele, amém? Quanto mais você agradece, mais você recebe, amém? Nós vivemos na lei da gratidão, amém? Começa, se você não tem esse hábito, eu nem gosto de falar costume, né? Mas se você tem esse hábito, não tem, começa a praticar, começa a agradecer. Desde quando você já abre os olhinhos, né? Para este mundo, aleluia, comece a agradecer, e você vai ver que você vai ter retorno, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vocês que ficaram comigo até agora, somente Deus pode te recompensar, pode te abençoar, amém? Mas Deus quer te ver você de joelho, orando, buscando. Eu tenho certeza, se assim você fizer, você vai ficar maravilhado, porque se Deus é bom, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Bate palma bem forte para Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os... Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas.
Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.